Antes de levantarmos nossa voz em oração, aquietemos o coração. Há momentos em que falar menos e ouvir mais é o caminho mais seguro para a alma. Hoje, escolhemos ouvir a palavra de Deus, porque ela não é apenas um texto antigo, é um espelho que revela quem somos e um convite que nos chama de volta para casa. Entre todas as palavras que Jesus ensinou, há uma história que atravessa gerações e continua nos alcançando com a mesma força. A parábola do filho pródigo, registrada em Lucas 15. Ela não fala apenas de um filho que se perdeu, mas de um pai que nunca desistiu. Não é um retrato da rebeldia humana apenas, é a exposição clara de um amor que permanece mesmo quando somos nós que viramos as costas. Essa história nos confronta porque nos reconhecemos nela. Reconhecemos nossas escolhas, nossos afastamentos silenciosos, nossa tentativa de viver a vida com as próprias forças. O filho mais novo não pediu apenas a herança. Ele pediu autonomia sem relacionamento, provisão sem presença. E, de muitas formas, nós também fazemos isso quando buscamos sentido longe de Deus. Mesmo assim, o pai da história não reage com dureza. Ele respeita a decisão, ainda que isso custe dor. O amor verdadeiro não aprisiona, não obriga, não manipula. Deus nos permite ir, mesmo sabendo que o caminho distante quase sempre nos leva ao vazio. E ainda assim, Ele permanece sendo Pai. Hoje, ao relembrar essa história, somos convidados a algo mais profundo do que ouvir, somos chamados a refletir. Em que áreas do nosso coração temos tentado viver longe da presença do Pai? Mesmo estando perto fisicamente, escreva nos comentários: estou ouvindo, Senhor, como sinal de um coração atento à palavra. A parábola continua mostrando que, depois de receber aquilo que pediu, o filho parte para um lugar distante. Não era apenas uma mudança geográfica, era um afastamento do coração. Ele sai em busca do que acredita ser liberdade, autonomia, prazer e realização. Por um tempo, tudo parece funcionar. Há dinheiro, movimento, novidades, sensação de controle. Mas a liberdade que não nasce da verdade sempre cobra um preço alto. Aos poucos, os recursos acabam. Aquilo que parecia abundância se transforma em escassez. As vozes que antes o cercavam desaparecem. Os aplausos se calam. E então chega a fome. Não apenas a do corpo, mas a da alma. O texto nos mostra um jovem que chegou ao ponto mais baixo possível para alguém da sua cultura. Cuidar de porcos e desejar comer a comida deles. É a imagem de alguém que perdeu não só bens, mas identidade. Esse é um retrato honesto do que acontece quando tentamos sustentar a vida longe da fonte. O mundo promete satisfação imediata, mas não oferece permanência. Ele oferece atalhos, mas não descanso. Muitos de nós conhecemos esse sentimento, correr atrás de algo achando que vai preencher o vazio, apenas para descobrir que o vazio cresceu. Mas existe uma frase decisiva na história: caindo em si. Esse momento não nasce da prosperidade, nasce da dor. É quando todas as ilusões caem e sobra apenas a verdade. Mesmo no lugar mais escuro, ainda existe consciência. Ainda existe memória. Ainda existe um caminho de volta. Deus nunca se afasta tanto a ponto de não ser lembrado. Mesmo quando tudo parece perdido, a graça ainda sussurra: existe mais do que isso. Existe casa. Existe Pai. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: eu preciso voltar. Quando o filho cai em si, ele não se lembra da herança, nem dos bens que perdeu. Ele se lembra da bondade do Pai. Ele recorda que, mesmo os servos da casa tinham pão em abundância. Isso revela algo profundo. A memória da graça sempre nos puxa de volta. Não é o medo que conduz ao arrependimento verdadeiro, é a lembrança do amor. Então ele decide voltar. Não com exigências, não com justificativas, mas com humildade. Ele prepara palavras simples, cheias de reconhecimento e quebrantamento. Ele não tenta se defender, não culpa as circunstâncias, não negocia posição. Ele apenas assume: pequei, falhei, não sou digno. Esse é o começo da restauração, quando o coração se alinha com a verdade. O caminho de volta não é fácil. É um trajeto silencioso, carregado de pensamentos, dúvidas e receios. Quantas vezes ele deve ter ensaiado aquela conversa? Quantas vezes imaginou ser rejeitado? A vergonha tenta convencer que é tarde demais, que não há retorno,
que a porta está fechada. Mas isso é mentira. A vergonha sempre fala mais alto quando a graça está prestes a agir. A beleza da história aparece quando o texto diz que, ainda longe, o pai o avistou. Isso significa que o pai esperava. Ele olhava o horizonte. Ele não estava ocupado demais, nem endurecido pela ofensa. Quando vê o filho, ele corre. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam. Mas o amor ignora protocolos quando o objetivo é restaurar. O abraço vem antes da explicação. O beijo vem antes da confissão completa. O pai interrompe o discurso com graça. Ele não permite que o filho se reduza à culpa, porque a identidade não foi perdida. Ele continua sendo filho. Essa é a imagem de Deus conosco. Um pai que corre em nossa direção quando damos um passo de volta. Se você crê nesse amor que restaura, escreva: "Eu volto para os braços do pai." O pai não apenas recebe o filho, ele o restaura por completo. Cada detalhe da sua reação comunica algo poderoso. A melhor roupa devolve dignidade. O anel no dedo restaura autoridade e identidade. As sandálias nos pés mostram que ele não voltou como escravo, mas como filho. Nada disso foi conquistado, tudo foi dado. A restauração na casa do pai não acontece por merecimento, acontece por graça. A celebração não ignora o passado, mas anuncia um novo começo. O pai declara que aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que parecia morto voltou à vida. Isso é o Evangelho em sua forma mais pura. Vida onde antes havia ruína, alegria onde antes havia vergonha. Deus não nos traz de volta para nos humilhar, Ele nos traz de volta para nos devolver propósito. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com honestidade. De uma forma ou de outra, todos nós já fomos pródigos. Talvez não tenhamos ido para um país distante fisicamente, mas nos afastamos no coração, nas decisões, nas prioridades. Às vezes permanecemos na casa, mas com o coração longe. Outras vezes saímos acreditando que sabíamos o que era melhor para nós. O filho mais novo se afastou por orgulho, pressa e autoconfiança. E quantas vezes também escolhemos nossos próprios caminhos, achando que Deus estava atrasando nossos planos. A vida longe da presença do Pai sempre parece promissora no início, mas termina em cansaço. O mundo até oferece experiências, mas não oferece descanso para a alma. A boa notícia é que o Pai continua com os braços abertos. Ele não exige provas de mudança antes do abraço. Ele não pede explicações longas. Ele oferece reconciliação. Voltar para Deus não é sobre desempenho, é sobre rendição. Se essa verdade alcançou seu coração, escreva nos comentários: "A graça me encontrou." Obrigado, Senhor, porque o teu amor não se cansa de nos buscar. Obrigado porque, mesmo quando falhamos repetidas vezes, o teu coração permanece firme. Tu és o Deus que não vira o rosto, que não desiste, que não abandona. És o Pai que corre, que abraça, que restaura e que celebra cada retorno. Nada do que fizemos foi grande demais para anular a tua graça. Cria em nós um coração limpo e renova um espírito reto dentro de nós. Dá-nos um coração sensível à tua voz, pronto para obedecer, disposto a aprender. Livra-nos de decisões baseadas apenas em ambição, orgulho ou lógica humana. Ensina-nos a buscar sabedoria na tua palavra e a permanecer firmes na verdade, mesmo quando o mundo aponta outros caminhos. Que nunca tratemos a tua misericórdia como algo comum. Lembra-nos todos os dias do preço pago na cruz. Que a nossa vida seja uma resposta de amor, um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que nossos passos, escolhas e palavras honrem o amor que nos alcançou quando ainda estávamos longe. Nada neste mundo se compara à alegria de estar em comunhão contigo. Nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhum conforto substitui a paz de viver na tua presença. Mantém nossos olhos fixos em ti, nosso coração alinhado ao teu e nossa fé firme até o fim da caminhada. Recebe, Senhor, essa oração. Que ela gere frutos, cura e transformação. Confiamos em ti, descansamos em ti e voltamos sempre para ti. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: "Amém, eu creio." Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.